Bom dia a todos. Meu nome é Gabriel, eu sou aluno de Ciência da Computação aqui do CMC, eu estou no 2º ano. E eu vim apresentar o meu trabalho de iniciação científica. Na verdade, ele começou há pouco tempo, há uns 3 meses, então ele ainda tem mais o resto de um ano para acabar. E a ideia é desenvolver o Plot from the Stars, que é o nome do meu jogo. Na verdade, eu estou desenvolvendo um jogo educativo cujo foco é ensinar matemática para alunos tanto do ensino médio quanto para os alunos de pré-cálculo quando eles entram na universidade. Tem isso aqui. Então, a ideia é, basicamente, quebrar o paradigma que a gente tem de jogos educativos e começar a criar jogos educativos diferentes do que a gente conhece. Porque quando você pensa em jogo educativo digital, que é feito, esse jogo é educativo, muitas vezes você tem... meio que você não tem um jogo de verdade ali. Você tem uma prova quase disfarçada. Então, você tem elementos bonitos na tela, você tem bonitos desenhos, você tem uma historinha sendo contada, mas é aquilo. O cavaleiro está andando pela cidade, e aí ele encontra um monstro, ele pega a sua espada e resolve uma equação para atacá-lo. Tipo, não faz sentido. Mas é assim que acontece. Então, você simplesmente coloca assuntos de matemática ou de qualquer outra disciplina, qualquer outra área do conhecimento, em elementos de gameplay que não fazem sentido e não são divertidos e simplesmente não agregam nada à experiência de jogo que o jogador, e no caso o aluno, tem. E mesmo jogos comerciais que você tenta aplicar na educação, muitos deles funcionam muito bem. Mas, às vezes, como eles não têm esse foco, às vezes o contexto educacional que você quer, ele está muito na temática. Então você tem jogos como Civilization, Assassin's Creed, vários jogos que têm temáticas históricas, que eles realmente têm uma carga histórica muito forte, mas você pode jogar eles até o final e simplesmente ignorar a carga histórica. Então, o jogo não te leva a aprender, aquilo está em volta de você. Se você se interessar e querer começar a prestar atenção, ler os livros que estão nas prateleiras, conversar com os personagens, você vai começar a aprender as coisas. Mas o jogo não te induz a isso. O jogo, geralmente, tem uma mecânica central e te induz a fazer isso. Então, ele te induz a controlar seu exército, ele te induz a fazer as missões do personagem, mas isso é o jogo em si, porque ele não tem esse foco. Então, a proposta do Plot, e consequentemente da minha IC, era tentar unir o gameplay, então as mecânicas de jogo, com o conteúdo. Então, não é, eu vou pegar um jogo, uma ideia de jogo que existe, jogo de plataforma, alguma coisa assim, e vou colocar um conteúdo educacional. Eu vou transformar um conteúdo educacional em algo que possa ser jogado. Então, é o caminho inverso. Eu vou pegar o conteúdo e dele eu vou tirar um jogo. Então, como software educativo, ele deve trazer conteúdo relevante e de fácil correlação. Então, eu não posso fazer uma parafernália muito grande para chegar num jogo. Ele tem que ser o mais limpo possível para quando o aluno jogar e ver a matéria depois na aula, ele fazer a conexão entre essas duas coisas. E como jogo, ele tem que ser envolvente, ele tem que ser divertido, ele tem que ter mecânicas legais, uma progressão interessante. Ele tem que ser realmente jogado e jogável. Então, mesmo que uma pessoa não queira aprender, ela esteja fora da sala de aula e ela queira jogar aquilo, ela jogaria, ela gostaria daquilo e, por tabela, aprenderia coisas que nem ela estava pretendendo aprender. Então, eu preparei vários conceitos na época da preparação com a IC. Meu orientador, que é o professor Cláudio, aqui do SMC, a gente discutiu bastante, e essa foi a ideia que a gente chegou de ser uma das mais interessantes, que era tentar transformar funções matemáticas, então, o estudo de funções, e principalmente do gráfico delas, então, como elas se comportam num plano cartesiano de 2 dimensões, dentro de um jogo de quebra-cabeça, um jogo de puzzle. E foi assim que surgiu o Plot from the Stars. Então, o conceito do jogo, basicamente, eu coloco o jogador no papel de um patrulheiro espacial, então ele trabalha numa estação de defesa espacial, e ele tem como missões destruir naves, impedir que a Terra seja destruída por meteoros, coisas normais de qualquer patrulheiro espacial que a gente vê por aí, não é mesmo? E a ideia é que ele consegue fazer isso enviando satélites ao espaço, com cristais que formam feixes de luz no céu. Então, ele vai começar a destruir as coisas com feixes de luz, e os feixes de luz têm formato das funções. Então, o jogo se resume a como você consegue utilizar funções para construir desenhos específicos na tela.
Então, a mecânica é essa com a temática espacial. Então, diferente de outros jogos que você tem uma mecânica e a temática traz o conteúdo, aqui é diferente. Eu quero que o jogador desenhe com as funções, mexa nas constantes e consiga montar o desenho que eu preciso, e a temática vem para agregar e construir um ambiente mais legal. Essa é basicamente uma das telas. Eu tenho um laser? Tenho. Ah, legal. Isso aqui é basicamente um dos rascunhos da 5ª versão de rascunho do jogo, assim. A ideia eu estou tentando aprimorar a ideia até eu conseguir um produto viável. Então, basicamente, a ideia é, você tem essas naves que você precisa destruir na tela, e você tem alguns asteroides na tela. Então, a sua primeira ideia é essa. Eu vou mostrar em breve, eu tenho um protótipo funcional já, então vocês vão entender melhor depois. E a ideia é que você consiga fazer funções que destruam essas naves. Então, como é que eu crio uma função que saia desses asteroides, então eles são os centros dos planos cartesianos, e eu consiga construir funções que destruam todas as naves da tela de uma vez. Então, no caso aqui, eu consigo fazer uma reta e mudar as constantes dela para ela ficar torta do jeito que eu preciso, e ali uma parábola que, mudando as constantes, eu consigo descer um pouco, mudar o vértice dela ao ponto que ela consiga fazer o caminho de destruir essas duas. E a ideia é que você tenha várias missões, então você vai ter várias missões para o jogador fazer, então são vários níveis, numa pegada meio Angry Birds, então você tem um nível depois do outro, então você pode jogar aos poucos, você não precisa ficar jogando por muito tempo. Então a ideia é ser usado, se for usado em sala de aula, o professor pode jogar 3 fases numa aula, 2 na outra, e não precisa ter um tempo gigante para a coisa acontecer. E aí você tem várias missões extras, então a ideia é incentivar o jogador a cada vez mais explorar o mundo das funções. Então, existe um jeito fácil de fazer a fase, um jeito simples e totalmente intuitivo. Mas se você trabalhar bem com aquelas funções, você consegue fazer com menos funções, com menos satélites, só usando retas, só usando parábolas, sem mudar nessas constantes. E é isso que essas medalhas fazem. Elas tentam incentivar o jogador a fazer isso. Os grupos de fase são dados pelas patentes dele. E você consegue ir fazendo as coisas e aprendendo ao ponto que você vai fazendo. E a ideia é que, toda vez que você põe uma função, você seja capaz de mudar as constantes dela e você vê qual função matemática está sendo plotada na tela. Então, o aluno começa a realmente entender o papel de cada constante em cada função e entender qual é o significado daquilo na representação 2D. E aí ela não está simplesmente mudando barrinhas, ela está vendo, eu estou mudando esse x, eu estou mudando a constante independente, e isso que faz o desenho que eu queria ficar assim. Então, agora eu deixei aberto aqui, esse é o programa. Eu estava preparando alguns níveis de protótipo e eu quero mostrar. Então, vamos lá. Deixa eu arrumar isso aqui. Então, esse seria um dos primeiros níveis. Agora que eu consegui abrir ele. Então, a ideia é essa. Então, você tem algumas medalhas, ele te avisa. E a configuração inicial dos níveis é basicamente essa. Esses são todos assets e artes chamados de placeholders, não são os finais. Eu estava usando só para conseguir programar e fazer funcionar. E a ideia é, então eu preciso, nesses asteroides, que são essas bolas marrons, eu preciso criar as funções nela. Eu tenho à minha disposição 4 satélites, então eu posso colocar até 4 funções, e tenho 4 cristais de reta, então eu posso colocar 4 retas na fase. Então, o jogador poderia simplesmente botar uma reta em cada uma dessas e simplesmente destruir as naves. Sim. E a hora que eu ativo os lasers, ele destrói todas as naves. Só que se ele fizer isso, ele não consegue as outras medalhas. E ele precisa das medalhas para subir de patente e desbloquear novas fases. Então, ele vai tentar de novo e vai tentar entender como é que eu trabalho melhor com essas funções e faço isso. Como a reta ela abre, se ele botar aqui no meio, ele consegue destruir 2 naves com uma reta só. E então, ele começa a entender. Isso seria uma fase, provavelmente a primeira fase do jogo, alguma coisa assim, para você começar a introduzir essas funções e as mecânicas de gameplay. Depois você tem outros níveis que você começa a trabalhar melhor com as funções. Então, esse no caso você tem retas. Então,
você é levado, você tem esse mundo, e aí essa é a ideia de novo. Como eu trabalho com essas funções? Então, nesse caso, você já tem lentes disponíveis. O que são as lentes? São o que te permite mudar certas constantes das funções que você coloca. Então, esse aqui eu consigo mudar a constante da reta, coeficiente angular, para valores positivos, para valores negativos, e para qualquer valor, no range inteiro de positivo e negativo. Então, eu poderia, como eu tenho 8 naves e 8 satélites, e 8 asteroides, eu poderia usar uma reta para destruir cada uma. Só que isso não seria o jeito inteligente. Qual seria o melhor jeito de se fazer isso? Você poderia construir uma reta aqui e destruir essas 2 naves de uma vez. Tipo, a ideia é tentar fazer com que o jogador pense de jeitos não intuitivos. Tipo, como eu construo funções e o que eu preciso para construir essa função. Então, eu preciso destruir essas 2 de uma vez. Então, eu preciso de uma reta, mas a reta, normalmente, ela é virada. Então, eu preciso mudar a direção. Então, eu preciso de um coeficiente angular negativo. E a ideia é que, com o tempo, isso se torne natural para o jogador, tanto dentro do jogo, nas mecânicas, quanto ele for estudar funções depois e começar a perceber isso. Então, eu consigo fazer... Nesse caso, eu acabei de errar. Porque se ele faz uma jogada errada, ele não vai conseguir mais destruir essas 2 naves. Então, na hora que ele atirar, ele simplesmente vai fazer uma linha para nada. A ideia é que esse projeto ainda tem um tempo para ser desenvolvido. Então, na amostra de jogos do ICMC, a minha ideia é trazer uma versão beta, funcional, bonita, para mostrar para o pessoal. Inclusive, todos estão convidados a comparecer e ver, não só o meu, mas todos os jogos que vão estar expostos. E depois, até o meio do ano que vem, ter uma versão completa, abrangendo várias funções e vários tipos de mecânicas. Essa é uma das últimas fases. Nesse caso, você já tem parábolas. E a ideia é que você tente pensar como isso vai funcionar. Então, isso já seria uma fase bem mais avançada do jogo, porque você pode usar vários tipos de lente, você pode usar 2 tipos de cristais, e você tem uma disposição não muito intuitiva mais na tela. Então, no caso, se você consegue ver que essa você tem, isso aqui você consegue mudar a constante. Então, você muda a constante A para uma coisa negativa e por uma coisa que seja maior que 1. Então, a parábola começa a fechar, e você consegue formar isso aqui. A mesmo jeito aqui, então você consegue destruir já essas 2 naves aqui. E aqui eu poderia usar retas para destruir essas 2 naves aqui de baixo. No caso, mudando melhor as constantes que elas têm. E aí, a hora que eu atiro, ele forma um coração. Ai, que fofo. Então, a ideia é essa também. Você construindo... Os níveis são feitos para isso. É para o jogador começar a aprender e, com o tempo, começar a ver que as funções formam os desenhos, formam coisas, elas são importantes, e entender como funciona, como elas funcionam no mundo real. Então, a ideia é com funções senoides, você consegue entender amplitude, frequência, tudo isso que ele vai ter que conseguir modelar, com funções exponenciais e tudo mais. Então, é isso. Muito obrigado. Pode voltar para mim no seu demo, esse último, tá? Qualquer um deles, na hora que você está ajustando os parâmetros da função? Sim. Só... Deixa eu botar qualquer. Isso. Para aí. Clica aí. Quer dizer, aqui você está ajustando, então a pessoa tem que pensar, entender o que ela está fazendo. Né? Então, agora passa para o próximo. Então. Ela tem que... Aí isso. Aí você dá uma mexida aí, ó. Isso. Dá uma parada aí. Pode parar. Então, eu achei essa super 10. A gente tem muita gente preocupada com isso, né? De não investir não deixar o usuário ser o castigo, agora vai lá e resolve aquela função para o próximo passo, né? Que é uma das coisas que tem essa abordagem. Mas, assim, nesses 2 passos, eu percebi. Na hora que você está ajustando, por exemplo, eu vejo o que pode ficar como uma preocupação que eu tenho, o que o aluno pode encarar como tentativa e erro ali. Sabe, na realidade ele fica ajustando até conseguir. Quer dizer, será que ele é obrigado, na hora a entender quais são os parâmetros
do aetão, ou no caso do x, do y, do a, do b, entendeu? Do coeficiente da reta, porque ele pode ficar, aqui deu, ele pode ver lá, e você está mostrando qual é a equação conforme ele está ajustando. Então, eu entendo que um passo importante é o anterior, no qual ele tem que, na verdade, pensar como é que ele resolve o problema, que é com os ajustes de quais funções ele vai querer, certo? É isso mesmo? Sim, a ideia é que existe uma progressão dos níveis e você tem uma curva de aprendizado. Então, eu não vou jogar isso de uma vez para o jogador, porque se eu der isso aqui de uma vez para ele, ele realmente vai fazer por tentativa e erro, porque ele não entendeu o que está acontecendo ainda. Então, a ideia é apresentar aquela primeira fase. Ele não tem lente ainda. Ele vai aprender, ok, eu posso colocar funções em lugares diferentes e eu tenho as retas para trabalhar. Aí depois, ok, eu consigo mudar o coeficiente angular. Aí eu vou dar para ele a disposição só de mudar para coisas positivas. E aí ele vai ver, quando eu mudo para positivo, ele faz esse tipo de movimento. Dou o negativo, aí no próximo nível eu dou um negativo. Ele vai ver, para o negativo eu consigo inverter a minha reta. Então, a ideia é que ele seja apresentado aos poucos e aos poucos ele vai entendendo a função de cada uma. A partir do momento que eu apresentei as ferramentas que ele tem, eu consigo dar alguns desafios para ele, que é fazer, por exemplo, aquele lá que tinha eles em volta, porque com aquilo lá ele consegue usar realmente todas as retas e todos os coeficientes angulares. Então, a ideia é fazer essa progressão do jogador ser dada, então, para a gente diminuir a tentativa e erro. Então, ele vai fazer tentativa e erro no começo, mas ele vai usar tentativa e erro para aprender os conceitos. A partir do momento que ele vê como que ele mudando uma constante, a função muda, ele consegue utilizar isso para resolver problemas mais complexos. E vocês pegaram essa ideia da sua experiência enquanto estava de graduação? A verdade é que sim. Quando eu entrei, eu sempre gostei de matemática, obviamente, teria na computação, mas eu entrei aqui para fazer cálculo 1 e eu descobri que muita coisa eu não lembrava de função. Eu nunca tinha chegado a falar passos, como você desenha uma função, e eu fui tentar desenhar e foi assim, uma lamúria já. A primeira prova de cálculo 1 foi só isso. Foi só pré-cálculo, então eu senti muita dificuldade. Assim. Então, uma das ideias era realmente tentar criar um material de apoio para essas pessoas que muitas vezes, não, por mais que você saiba a função, eu sei o que é uma parábola, eu sei calcular o vértice, eu sei calcular tudo, mas como ela realmente se comporta no espaço, não é uma coisa tão intuitiva e que você não vê muito no ensino médio. Então, e é importante depois, quando você entra na faculdade. Então, a ideia foi um pouco de experiência assim, própria. Propósito do jogo, talvez até no nome do jogo você coloque alguma coisa relacionada a cálculo, plot the stars, plot from the stars. É que plot é utilizado de plotar e plot de história, de um conto das estrelas. Esse é o trocadilho. E outra coisa, vão ter vários níveis, né? Não, ainda continua com esse título. O título está muito criativo. Mas eu pensei assim, para a pessoa que lê, entender que isso aí vai aprimorar a habilidade de entender cálculo, né, os padrões na matemática. Então, mas achei muito interessante e vão ter vários níveis, né? Sim, a ideia é que você... De nível para nível. Isso, de nível para nível. Os pacotes de nível são as patentes que você vai podendo usar novas funções. E conforme você consegue um número X de medalhas, você é promovido para a próxima patente. E aí novos níveis aparecem para você fazer novas funções. Posso só fazer uma perguntinha? A realidade, você está fazendo por áudio, né? Então, eu acho uma oportunidade legal, nem sem fazer propaganda, mas já fazendo, de novo, amanhã tem a casa aberta, tem alunos do ensino médio aí. Né? Eu sei que você está num protótipo, né? Que é bem simples, mas eu acho que talvez pegar a ideia, pegar a sugestão com eles, ou que tipo de dificuldade, sabe? Fazer para eles brincarem mesmo, ó, só de você mesmo estar pilotando e mostrando, eles podem, pô, que legal, pode ser que eles não tenham pensado nesse tipo de desenho. E eu não sei se pegar uma noite inteira, mas um pedaço talvez, de alguém pode, só para estar mostrando para eles, ó, olha aqui, eu estou fazendo isso com a dúvida, com a função, estou mexendo com o circular e estou fazendo. Eu acho que pode ser um hint legal para o pessoal que está vendo aí, que é um público bem alto, né, da sua aplicação do seu jogo. É um conceito muito complexo que você está colocando de uma maneira, né, criativa e fun, divertida, né?
Não, eu vou estar amanhã na Casa Aberta, já, assim, já estava tudo certo. É que eu também faço parte do FOG, que é o grupo de jogos aqui da USP, e eu estarei lá apresentando os jogos do nosso grupo. Vamos ver se eu consigo deixar esse mais bonito até amanhã, para mostrar, porque assim está muito feio. Mas é isso. Muito obrigado e... Por favor. Então, a ideia para o protótipo deste ano, até o fim do ano para a mostra, é realmente focar na mecânica, que seria o núcleo do jogo, de daquilo estar pronto e funcional. A ideia é tentar criar uma história não muito complexa, na verdade, porque esse não é tanto o foco, mas para melhorar a ambientação que eu criei. Então, talvez ter o seu chefe ali do departamento, para ele falar com você antes das missões, esse tipo de... Não é bem criar uma história, mas criar um ambiente, um universo em volta do jogo, que a pessoa consiga ainda se envolver e lembrar do personagem e trabalhar. Eu pretendo trabalhar com isso, mas não é meu foco por enquanto. Eu queria realmente ter um jogo pronto, porque ele funcionaria mesmo sem isso. Então eu queria ter isso pronto, e aí caso o tempo e o trabalho permitissem até o fim da bolsa e do projeto, eu conseguiria terminar isso de forma satisfatória.